Olá, está no ar o programa Espaço Aberto. Em 35 anos de existência, o Sobrapar, Hospital de Cirurgia Reconstrutora Crâniofacial, atendeu mais de 12 mil pessoas e realizou mais de 17 mil cirurgias craniofaciais e 300 mil atendimentos. Para contar um pouco da história dessa entidade, vamos conversar com a presidente da Sobrapar, doutora Vera Raposo do Amaral, e também com a Luana Paula Zanqueta, que é assistente social da entidade e também trabalha no projeto contra o bullying nas escolas públicas de Campinas. Olá, bem-vindas ao nosso programa, boa tarde para vocês. E eu começo com a doutora Vera. Doutora, como surgiu a necessidade do Hospital Sobrapar? De onde veio a ideia de criar a Sobrapar? Então, Rafaela, na verdade, a instituição Sobrapar, que é a sigla de Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para Reabilitação Crâniofacial, foi fundada pelo professor Dr. Cássio Menezes Raposo do Amaral, que era professor titular de cirurgia plástica da Unicamp. Quando ele voltou dos Estados Unidos e da França, especializado nessa área de cirurgia plástica, tanto estética quanto reparadora, ele viu que havia um grande número de crianças e de pessoas portadoras de anomalias crâniofaciais que precisariam ser tratados cirurgicamente. E ele percebeu também que fazer apenas a cirurgia não seria o ideal. Seria preciso uma equipe interdisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, ortodontistas, dentistas, que pudessem dar uma recuperação integral e uma qualidade de vida para esses pacientes. Então, ele fundou a Sobrapar. E depois, em 1990, foi construído o hospital, e lá nós estamos há 25 anos, né, que fica dentro do campus da Unicamp, mas fora do terreno da Unicamp. Então, nós temos entrada pelo campus, mas o terreno é de propriedade da instituição, que é uma instituição civil, privada, sem fins lucrativos e que oferece o tratamento de reabilitação cirúrgica integral para indivíduos que têm carências socioeconômicas e que não poderiam arcar financeiramente com um tratamento altamente especializado, cirurgias de alta complexidade, que acaba sendo um tratamento bastante dispendioso. Já existia na época, então, cirurgias para essa correção crâniofacial, mas não existia um trabalho tão completo como esse. A entidade deu um pontapé inicial aí nesse tipo de trabalho em Campinas, na região, ou no estado de São Paulo também. Foi precursor aí desse trabalho completo? Então, na verdade, o Dr. Cássio, ele foi o pioneiro de trazer essas cirurgias para o Brasil. Ele estudou com um médico chamado Paul Tessier, que era um francês, e que ele inventou a cirurgia crâniofacial durante a Segunda Grande Guerra Mundial, porque até então a reconstrução cirúrgica da face, das grandes anomalias faciais, não era possível. E com a guerra, quando havia destruição total da face, ele começou a fazer esse procedimento e o Dr. Cássio foi para os Estados Unidos e para a França aprender essa técnica cirúrgica. Então, ele também foi o pioneiro dessas cirurgias aqui no Brasil. E a instituição foi, de alguma forma, pensada por ele para ser um serviço de utilidade pública mesmo, um serviço que pudesse atender a uma população que não teria condições de arcar com um tratamento tão caro. E nessa ocasião ele pensou também que a cirurgia não bastava, que era preciso muito mais que a cirurgia, era preciso uma equipe interdisciplinar, de alguma forma especializada, para conseguir dar ao indivíduo a reabilitação global, que seria, na verdade, em última análise, a inserção social e realmente a possibilidade desse indivíduo ter uma vida normal e se inserir socialmente como outra pessoa qualquer. E a formação dessa equipe na época, doutora Vera, foi fácil? Olha, achar especialistas foi muito complicado. Na verdade, nós começamos, ele como cirurgião e eu como psicóloga, né? E aí foram agregando as pessoas, né? Assistente social é uma figura extremamente, um profissional extremamente importante da equipe, porque ela agrega toda a rede para que os indivíduos com carência socioeconômica
possam se beneficiar de tudo que se dispõe a ele, e depois vieram os psicólogos, ortodontistas e os fonoaudiólogos, que são profissionais de extrema importância, porque uma vez que a anomalia facial atinge órgãos nobres, como a fala, a respiração, a deglutição, a audição, visão, que praticamente toda a nossa percepção está na área da cabeça, e precisaria que muitos profissionais fossem agregados. Aí foram se formando, temos profissionais que estão lá há muitos anos e que, portanto, foram desenvolvendo as suas experiências, e através também da troca de experiência internacionalmente com outros profissionais que também estão na área, as coisas foram progredindo, e foi possível transformar esse atendimento em um atendimento de alta qualidade, humanizado, ético, para atingir os objetivos a que o hospital se propõe, e principalmente o objetivo que o Dr. Cássio criou o hospital, né? Estava na alma dele fazer um hospital com todas essas características, e graças a Deus nós estamos conseguindo manter, desenvolver, aprimorar e oferecer esse serviço para a comunidade, não só de Campinas, como do estado de São Paulo e todo o Brasil. Agora, a primeira experiência de tratamento e atendimento, como foi, doutora? Foi a primeira cirurgia que o Dr. Cássio fez, ele fez na antiga Santa Casa, quando funcionava ali a Faculdade de Medicina. E ele demorou 17 horas nessa cirurgia. E ele não chegava em casa, e eu telefonando lá. E o pessoal deve ter pensado, mas essa esposa é muito ciumenta. Mas ele estava, na realidade, fazendo a primeira grande cirurgia crâniofacial aqui no país. Então, foi um passo de gigante, que a gente tem muito orgulho de ter participado dessa história, assim como temos orgulho também de ter conhecido e participado da história dos grandes cirurgiões internacionais que em seus diferentes países também começaram a fazer essa cirurgia e proporcionar às pessoas realmente uma técnica cirúrgica que possibilitou a reconstrução de faces que antigamente não existia, né? Foi a Segunda Grande Guerra Mundial que impulsionou essa nova experiência, essa técnica, e tornou possível esse tratamento. É possível mensurar, doutora Vera, em 35 anos, o quanto cresceu o trabalho da Sobrapar? Olha, o trabalho da Sobrapar, ela carrega junto também a evolução da medicina, né? Então, você percebe que são as técnicas cirúrgicas que evoluíram, as técnicas anestésicas também, que permitiram uma recuperação mais rápida, e principalmente a tecnologia, os aparelhos. Hoje em dia você tem carros de anestesia, estação de anestesia, que são verdadeiros Boeings. Então, toda a medicina evoluiu, e das 17 horas do início, hoje se faz essa mesma cirurgia no hospital, com todos os avanços técnicos, todos os avanços tecnológicos, de equipamentos, em 6 horas. Nossa, que evolução, né? Uma evolução incrível, com resultados realmente impressionantes. Existe um mínimo, um máximo de cirurgias? É claro que existem N casos e circunstâncias diferentes, mas não basta uma única cirurgia para resolver uma questão crâniofacial, né, doutora? É um procedimento longo, demorado e doloroso, né, de se fazer. É um procedimento longo, altamente especializado, ao longo praticamente da vida da infância até a vida adulta. E é interessante porque até cirurgias que seriam, vamos dizer, tecnicamente mais simples, como são as fissuras lavopalatinas, ela tem um desenvolvimento ao longo de toda a infância e adolescência, porque nós temos o comprometimento da dentição, nós temos o comprometimento da fala, muitas vezes da audição e da deglutição. Então, são tratamentos realmente que exigem um acompanhamento. E para isso nós contamos com a adesão da família. A família também precisa aderir ao tratamento, e para isso nós temos toda a equipe, principalmente as assistentes sociais, que estão sempre junto com a família, as psicólogas, para dar apoio para que essas famílias continuem o tratamento ao longo da vida. Porque abandonar o tratamento é ruim para o paciente e é ruim para o médico, porque o médico ele sempre almeja o melhor resultado.
e o melhor resultado é seguir todas as etapas do tratamento. Agora, Luana, acho que a gente pode perceber que o papel do assistente social é primordial nos trabalhos da Sobrapar, né? Para começar, existe todo um trabalho de captação desses pacientes, de saber qual a real necessidade e encaixar ele num começo de tratamento. Como que funciona essa prévia do trabalho da assistente social dentro da Sobrapar? O trabalho do serviço social é muito importante dentro de um hospital, qualquer local de atuação do profissional. Porque, assim, a gente identifica, no hospital principalmente, nós não trabalhamos apenas a reabilitação, mas também a reintegração e a inserção dessas pessoas na sociedade. A gente faz muito lá na Sobrapar os relatórios para tratamento fora de domicílio. O que vem a ser? São pessoas que moram longe, moram em outros estados, a gente acaba ligando, fazendo contato com esses municípios, viabilizando as condições, tanto financeiras quanto de hospedagem, vendo quais são as reais necessidades dessa família para trazer ela para a gente para o tratamento, né? Então, assim, o serviço social dentro do Hospital Sobrapar, ele é muito importante nessa questão de viabilizar, ver quais são as reais necessidades dessa pessoa e, junto com a equipe, ver a melhor forma de tratamento, de adesão. Até porque nós temos famílias que têm muitas dificuldades socioeconômicas, tem umas que estão mais dificuldades com relação à convivência familiar em que elas estão vivendo, né? Conflitos, violências, são essas questões que demandam bastante para a gente, junto com a equipe interdisciplinar, principalmente com a psicologia, a gente tenta intervir nessa realidade em que elas estão inseridas. Qual que é a parte mais difícil, Luana? Convencer um paciente de que ele precisa da ajuda da Sobrapar, de que aquela ajuda é bem-vinda e vai ser construtiva para ele, ou manter o tratamento depois? Uma vez que passou por uma segunda cirurgia, a gente sabe que demanda tempo, demanda dinheiro, demanda, né, organização, e nem sempre a família tem disposição por diversos motivos para continuar. É mais difícil convencer a pessoa a começar ou convencer a ficar? Olha, quando a pessoa chega para a gente lá na Sobrapar, normalmente ela já traz para a gente, às vezes quando vem de outros municípios, um pouco mais longe, já traz para a gente a questão da dificuldade financeira, muitas vezes, né? Porque a gente atende principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, ela já traz para a gente a situação financeira, de onde ficar, de como fazer, como proceder. Isso, antes de vir para a gente, até inclusive, eles fazem contato, a gente orienta, a gente faz as documentações, pede para eles procurar a Secretaria de Saúde para viabilizar essa questão do TFD. E quando eles chegam para a gente tenta já fazer essa ponte, já feita, né, esse estreitamento já feito com a Secretaria, já para manter o mesmo acordo com o programa de tratamento fora do domicílio, né? Então, assim, para a gente, o que a gente vê, alguns casos, é um pouco mais difícil a continuidade em alguns decorrente da situação que a pessoa está vivendo. Vamos supor, tem pessoas que acabam abandonando o tratamento, acabam não querendo, a família acaba mudando, a gente vê uma questão às vezes, de negligência da família. Então, a gente acaba vivenciando mais essa questão, não tanto de vir, mas na questão de continuar mesmo o tratamento. Então, é um processo rigoroso aí que a assistência social tem que fazer durante esse processo. Sim, a gente tenta fazer essa ponte sempre, tanto com a rede, né? A gente tenta fazer contato com os centros de saúde, faz contato com o conselho tutelar, faz muito contato com a rede socioassistencial, isso de diversas cidades, para ver se a gente consegue fazer com que essas pessoas continuem com o tratamento, porque isso é muito importante, né? Muito importante para a vida da pessoa, das crianças, adolescentes, ou adultos ou idosos. Isso é muito importante, continuar esse tratamento do que parar. Como a doutora Vera disse, tem os pacientes que têm fenda palatina que têm essa dificuldade com a fala e precisa do tratamento contínuo, né? Tanto com a ortodontia, com a fono. Então, precisa que eles mantenham o tratamento e não parem, porque isso depois, no futuro, pode ocasionar, como a gente vai falar da questão do bullying, vai ocasionar a pessoa assim, não ir para o trabalho, acabar sendo chacotas, chacotas da sociedade, tanto na família também. Então, eles acabam não trabalhando, assim, não conseguindo emprego, não se inserindo no mercado de trabalho, tendo poucas dessa dificuldade. Agora, a gente percebe que se trata de um trabalho interdisciplinar não só dentro da própria Sobrapar,
mas em parceria com uma sociedade, com o serviço público de forma geral, né? Hoje, o SUS representa grande parte do orçamento da Sobrapar. Como que fica dividido isso? Como que hoje é mantido o trabalho da Sobrapar, doutor? Então, o Hospital Sobrapar, ele recebe 60% dos seus recursos do SUS, quer dizer, ele é contratualizado pelo SUS e 60% do seu orçamento é coberto pelo SUS. Os outros 40%, nós temos várias ações, né? Temos parcerias, doações, a nota fiscal paulista, e nós temos um bazar de usados em que as pessoas doam aquilo que não é mais útil para eles, e nós temos uma oficina de costura e de reparos de objetos, em geral, imóveis, e nós então vendemos esses bens e todo esse recurso é revertido para o hospital. É um lugar extremamente interessante, vale a pena ser conhecido, principalmente por saber que tudo aquilo que é feito ali vai para o Hospital Sobrapar, para que o Hospital Sobrapar possa cumprir a sua missão, principalmente nas cirurgias de alta complexidade, cujo custo é muito maior do que aquele que é financiado pelo SUS, né? Você tem uma ideia que uma cirurgia de crânio, essas cirurgias mais complexas, o SUS colabora com R$2.000 e poucos reais, R$2.500, e uma cirurgia dessa pode custar para o hospital até R$20, R$25 mil. Existiu em algum momento nesses 35 anos que a Sobrapar se viu com dificuldades de dar sequência ao seu trabalho por falta de recursos? Olha, eu acho que a Sobrapar, ele é assim, vive numa situação que existe uma espécie de uma nuvem da mão de Deus, você está entendendo? Quando as coisas pioram, ele faz chover de lá de cima e alguma coisa acontece, e realmente nós nunca tivemos assim, num risco de fechar as portas por conta da questão financeira. Mas é sempre um desafio muito grande a sustentabilidade do hospital, e principalmente ele é uma meta, você está entendendo, que a gente procura atingir para que haja, inclusive, continuidade dessa missão, né? Se você tem um hospital ou uma instituição que ela começa a dar prejuízo, ou mesmo não tem condições de ter o seu orçamento preenchido, o que vai acontecer é que ao longo do tempo essa instituição vai acabar sendo descontinuada no serviço que presta. Então este é a maior atenção e o maior carinho que nós temos, principalmente que atualmente faço a parte administrativa, a gestão, nós temos sempre muito com os olhos voltados para eficiência, economia e realmente transformar o hospital em obter uma sustentabilidade que possa perenizar a missão do hospital. Mas eu acho que nós estamos muito bem protegidos. São guerreiros, com certeza. Protegidos pela mão divina, né? E, naturalmente, pela comunidade, pelo empresariado, pela comunidade de Campinas, que reconhece a importância do trabalho social de um hospital como esse, da necessidade de um hospital como esse para a comunidade de Campinas, do estado de São Paulo e de todo o Brasil, e a gente acaba recebendo realmente ajuda de muitas fontes. E eu acho que o bazar também é uma coisa muito interessante. A pessoa doa aquilo que ela não precisa mais, a gente refaz. E é interessante porque o bazar, ele é uma metáfora do hospital. A pessoa doa aquilo que não tem mais utilidade para ela, e muitas vezes são móveis totalmente destruídos, quebrados, e a nossa oficina, os nossos artesãos, eles realmente refazem o móvel e eles se transformam num objeto de desejo de outra pessoa e vai habitar um lugar muito especial nas casas das pessoas. Quer dizer, não vejo muita diferença. Eu acho que é uma metáfora interessante aquilo que se faz como um todo no hospital. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já! Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar.
Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto. Hoje estamos conversando a respeito do Hospital Sobrapar de Crânio e Face. Quem discute esse tema com a gente é a presidente da Sobrapar, a doutora Vera Raposo do Amaral, e a Luana Paula Zanqueta, que é assistente social da entidade. No último bloco a gente conversou bastante sobre a questão da estrutura do hospital, como ele se manteve durante esses 35 anos e se mantém até hoje. Mas eu queria agora que a gente conversasse um pouco sobre a questão social e psicológica do tratamento crâniofacial lá no Hospital Sobrapar. A gente sabe que hoje a sociedade exige um padrão, né, de beleza, de comportamento e de postura, e deve ser muito difícil ter uma deformidade crâniofacial e lidar com todas essas cobranças da sociedade. Como psicologicamente a Sobrapar lida com isso, doutora Vera? É um tema muito sensível, um tema que realmente o Hospital Sobrapar não poderia deixar de lidar, que é o aspecto psicológico das pessoas portadoras de um defeito facial, e principalmente porque, como você disse, a sociedade ela realmente discrimina tudo aquilo que é diferente, né? Conviver com a diferença sem diferenciar é um desafio muito grande, porque nós, dentro da curva de normalidade, nós temos aquele número de pessoas que têm aquelas características que não as diferenciam muito do grupo normal, mas tem aqueles que para menos ou para mais apresentam diferenças em todas as áreas. Na verdade, todos nós somos diferentes porque nós somos únicos. Não tem ninguém igual um ao outro. Entretanto, existem características que nos fazem cair dentro de um grupo normal e características que nos põem fora dele. E aí a tendência é que aquele grupo, vamos dizer assim, chamar isso, entre aspas, de normal, não aceita muito nem aqueles que estão abaixo da curva, nem aqueles que estão muito acima. Recentemente nós vimos uma menina ser altamente agredida numa escola porque era muito bela. Então você vê que o diferente, ele causa uma estranheza. E no caso do hospital, nós temos que tomar muita atenção nas crianças, porque elas podem ser vítimas do bullying, né? Que é uma agressão ao diferente, aquele que uma intolerância social de lidar com aquele que é diferente. Então, o hospital tem uma equipe de psicólogos atentos a isso, que ajudam os pais a ajudar seus filhos, que essa própria diferenciação e essa própria exclusão pode também estar dentro dos lares, a própria ambiente familiar pode exercer uma força agressiva sobre a criança, mas é mais comum que a família aceite, agregue essa criança e que a hora que ela vai ter que conviver socialmente fora do seu ambiente familiar é que ela vai ser vítima de maior agressão. Para isso, o hospital tem equipe especializada de assistentes sociais, psicólogos atentos a isso, para que a gente promova uma integração e realmente haja uma transmissão aos pais de estratégias para que eles possam lidar com essa
vencer essa necessidade emocional que não é fácil, né? Luana, os pais estão preparados para ter filhos com deformidade crâniofacial? Os pais, quando eles chegam para a gente na Sobrapar, tem uns pais que chegam bastante assustados, assim, que falam assim, eu fui estudar agora sobre como que vem a ser isso, eu nunca vi uma criança com esse tipo de deformidade. Então, para isso, tem-se uma equipe interdisciplinar em que a gente sempre pede apoio e junto a gente tenta intervir naquela situação, aí os pais ficam mais calmos. Quando a gente explica a situação, quando o médico coloca que, mediante as cirurgias, a criança vai ficar com uma aparência melhor, no caso de fenda palatina, eles fazem a correção, então a gente consegue trabalhar isso com essa equipe interdisciplinar e os pais ficam mais tranquilos. A gente percebe assim, que na primeira vez, quando eles chegam, alguns chegam assustados, alguns chegam a chorar durante o atendimento e depois, nos outros, eles já chegam mais tranquilos, eles começam a ver que as outras pessoas que também estão lá também têm algum tipo de deficiência crâniofacial, então eles acabam falando assim, nossa, até tem esses comentários. Eu pensei que o meu filho fosse um caso muito grave, mas eu acabei de ver um caso ali fora que meu filho não tem nada. Eles trazem isso, essa fala pra gente. Então, eles acabam ficando, os pais acabam se comunicando também entre eles, um acaba contando as suas experiências lá dentro. Isso é muito interessante, assim, tanto do trabalho em equipe que a gente tem, quanto dos próprias famílias que acabam conversando e acaba acalmando mais essa família que chega pra gente um pouco mais desesperada. É claro que a família ela deve ter um choque quando... É detectável durante a gravidez o problema crâniofacial, doutora? Já é. É muito mais agora do que era antigamente, né? Porque os próprios exames de médicos de imagem já permite a detecção dessas anomalias intraútero. E quando as mães nos procuram grávidas, sabendo já do diagnóstico, aí então o hospital toma todas as providências de apoio a essa mãe e acompanha na maternidade. Então, nós damos também atendimento às mães quando o neném acabou de nascer. Então, porque, na verdade, são dois choques, né, doutora? O primeiro choque de saber que você está numa gestação de uma criança com problema crâniofacial e depois o choque de chegar na Sobrapar e descobrir a complexidade que é um tratamento desse tipo, né? Eu acho que o primeiro choque é o pior. A hora que nasce a criança, existem certas situações, certas síndromes, certos diagnósticos, que as crianças nascem em maternidades de lugares muito remotos, em que os médicos nunca viram aquela criança. Então, as famílias ficam realmente em choque, tem um luto, né? Às vezes uma rejeição inicial e depois, nos 3 primeiros meses já de nascimento da criança, já é feita a ligação da mãe com a criança, e isso é mágico, né? Porque a hora que a criança olha para a mãe e não importa como seja, e ela começa já a interagir com a mãe e a sorrir, os primeiros vínculos já são formados e uma ligação impressionante já é feita. Essa mágica do amor entre mãe e filho é uma coisa realmente extraordinária, é uma coisa que me emociona extremamente em todos esses anos que eu lido com a criança. E é interessante que muitas dessas mães, elas são muito solitárias. Elas foram abandonadas por seus companheiros, entendendo? E ela continua ali com aquela criança. Inclusive, para mim, existe uma imagem que fica muito clara na minha cabeça, que é uma tarde de muita chuva, de um tempo muito feio, sabe? Chovia muito e já estava bem no finalzinho, já quase anoitecendo, e saía do hospital, ali na frente do hospital, e para pegar um ônibus, a mãe e o seu filho. E ela não tinha nada, não tinha um guarda-chuva. Então, ela carregando a mão da criança, a criança segurando na mão dela firmemente, e aí a mãe levantou a blusa e pôs na criança, e acolheu a criança. Isso é uma cena que eu jamais vou esquecer. É de uma intensidade emocional muito grande, porque o vínculo que as mães têm com essas crianças é algo extraordinário, você está entendendo? A mãe que salva.
é a mão e a mãe que salva. Mas é um processo de altos e baixos, né? Essa adaptação Sim. a você fazer a gestação e colocar uma criança no mundo com um problema crâniofacial deve ser um processo de muito acompanhamento, porque claro que aquela mãe sofre um choque, depois parece que ela se adapta e começa a criar laços de amor com a criança, mas em algum momento ela pensa, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Exatamente. Então exige muito acompanhamento por parte da equipe da Sobrapar, não só da Sobrapar, né? A gente sabe que diversos outros órgãos e entidades também devem oferecer apoio, mas é um processo que exige acompanhamento, né? Porque, na verdade, é muita vulnerabilidade, né? Nós estamos falando aqui de vulnerabilidade social, nós estamos falando em vulnerabilidade financeira e nós estamos falando em vulnerabilidade psicológica e emocional. Na verdade, é muita, vamos dizer, emoção diferente, muitos aspectos que devem ser enfrentados com muita coragem, com muita força de vontade, que não é fácil. Então, se uma mãe que até com um problema muito menor pode abandonar seu filho, imagine uma que está ali vivendo todas essas condições. Mas nós temos experiências extraordinárias no hospital. De superação. De superação, de enfrentamento e realmente de estar junto com seus filhos. E evidentemente que isso é recompensado, né? Ao ver o seu filho que, a princípio, se olhava e dizia o que vai ser do meu filho, realmente sendo muitas vezes esteio de família. Nós temos casos lá no hospital em que a mãe rejeitou, a avó cuidou, e nós fizemos um processo de transformar essa menina em maior de idade e hoje ela é funcionária do nosso bazar e ela é apoio, arrimo de família. Que mudança, né? Você vê? É engraçado que às vezes o destino das pessoas é tão interessante que começa simplesmente dizendo assim, olha, isso daqui não vai se transformar em nada, coitadinho, como é que vai ser? E de repente essa pessoa vai se transformar em algo que acaba sendo o arrimo da família. Pensa como é a história da vida das pessoas e como o mundo é, né? Às vezes você pensa que as coisas estão lá em cima e tudo vai por baixo, os que estão embaixo sobem e assim, como você disse, é a lei da superação, né? A coragem, a força, a persistência e realmente o enfrentamento de situações difíceis. E é interessante porque hoje a sociedade tem muito mais instrumentos e elementos para ajudar as pessoas em situações. A sociedade está cada vez se organizando mais, desde que o próprio cidadão queira, a própria pessoa busque ajuda. Luana, a questão social, ela é determinante nesse caso que a gente discutiu um pouco antes, que é da rejeição. Existem, é possível dizer que famílias que hoje têm uma condição social melhor, existe menos índice de rejeição e dificuldade de adaptação com a criança com essa deformidade crâniofacial? Ou ela é exclusiva? Porque existem diversos choques, como a gente já falou, né? Um primeiro choque de você saber que a criança tem aquela deformidade, um segundo choque de saber que o tratamento dela vai demandar mais recurso do que você tem. Para as pessoas socialmente mais estáveis, o choque é diferente? Não, a questão do choque, ela é em geral, tanto para as pessoas socioeconomicamente mais vulneráveis, quanto para as pessoas que têm uma requisição um pouco maior. Então, assim, a questão do choque, eu vejo como uma questão dependente da situação financeira. Claro que a situação financeira, ela vem a implicar na questão do tratamento em si, né? Mas nessa questão do choque, eu acho que é em geral, tanto para pessoas socioeconomicamente, eu vejo assim, para as pessoas que têm um pouco mais situação socioeconômica, um pouco mais vulneráveis, estão mais nessa situação de vulnerabilidade, elas têm um pouco mais de dificuldade de levar a pessoa para o tratamento. Se ela depende do emprego, ela não pode faltar. Um exemplo,
Nós temos, hoje em dia, aquelas famílias que é formada só por pai ou por mãe, não mais aquele pai, mãe, filhos. Então, nós temos esse tipo de família, ou com responsáveis, ou com pai ou com mãe. Então, assim, essas famílias, elas dependem de um trabalho. Depende de um trabalho, às vezes não, muitas vezes registradas, às vezes são autônomas, não pode faltar. Então, eu vejo que há um pouco mais de dificuldade de levar essas crianças, esses adolescentes nos tratamentos, mas na questão de continuidade mesmo, mas nessa questão do tratamento. Mas assim, um choque eu vejo que há nos dois, tanto para as pessoas que têm um poder mais aquisitivo um pouco melhor, quanto as pessoas mais vulneráveis. A questão do choque, né? Mas assim, as pessoas que têm menos poder aquisitivo, eu vejo que tem mais as dificuldades de levar pessoas para o tratamento. E a questão da rejeição, doutora? A gente falou um pouco da questão já da rejeição e da questão social. A gente sabe que as pessoas que elas têm uma questão social mais complicada, elas tendem a, digamos, se virar um pouco mais. Né? Elas tendem a correr um pouco atrás da dificuldade de resolver aquilo, achar alternativas, circunstâncias. É possível dizer que as pessoas que têm menos condição social, elas se adaptam mais fácil a circunstâncias como essa, por já ter, parece que dentro de si, um ímpeto ou uma vontade de não aceitar aquela situação e correr atrás do jeito que precisar? Eu acho que a maneira com que a pessoa reage, tanto ao nascimento de um filho com anomalia facial, vai depender de N fatores, inclusive da própria gravidade da situação, da própria gravidade da anomalia. A questão socioeconômica, se o indivíduo economicamente mais privilegiado, ele tem uma reação melhor ou pior, eu nunca identifiquei muito isso, sabe? O que eu acho é que existe um componente individual, condições familiares, condições do casal, quer dizer, do acordo entre o casal, quando começa a haver muita acusação de você é culpado, aí a coisa se agrava mais, não é? E também as condições socioeconômicas. Isto daí eu acho que são as variáveis que afetam a reação das famílias ao nascimento de uma criança com anomalia facial. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto. Hoje estamos falando a respeito do trabalho do Hospital Sobrapar de Crânio e Face. No bloco anterior, a gente falava sobre a questão social e psicológica dos pacientes e familiares portadores aí de deficiências crâniofaciais, e a gente falou então da dificuldade de adaptação que essas pessoas sofrem em meio à sociedade, à sua convivência e rotina, né? No meio disso tudo, a Sobrapar criou um projeto que chama Protegendo Crianças e Adolescentes com Deformidades Crâniofaciais do Bullying. Família e escola, crianças e adolescentes unidos pela integração social nas escolas públicas de Campinas. A iniciativa já atendeu 627 crianças e adolescentes de 9 escolas públicas da região norte de Campinas entre julho de 2013 e janeiro deste ano. Como que a necessidade, então, Luana, da criação desse projeto
que combate aí a questão do bullying foi realmente essa adaptação que a criança e o adolescente sofrem aí quando vão para a vida em sociedade, né? Sim, isso mesmo. Assim, para a gente, como nós levantamos essa demanda? Foi decorrente dos nossos atendimentos, né, da nossa equipe, que nós identificamos que a criança, tanto a criança quanto a adolescente, traziam para a gente, para o atendimento, essa questão de bullying, né, de chacotas, de pessoas que tiravam sarro deles, tinha até casos que eles não queriam mais ir para a escola, estavam não querendo sair de casa. Então, assim, pensando nessas questões, nós bolamos esse projeto, que é o projeto do bullying, visando, então, essa minimização dessas questões para que eles pudessem conviver melhor socialmente, tanto visando, dentro do projeto bullying, a gente trabalhou não só as crianças e adolescentes atendidos pela Sobrapar, também como os pais, né? Tivemos também parceria com as escolas e também com os outros alunos. Então, foi um projeto amplo que atendeu não só os nossos pacientes, como também os outros alunos. E foi através dessas demandas que eles trouxeram para a gente durante esses atendimentos. Como foi a aceitação das escolas para começar desse projeto? Bom, o projeto foi desenvolvido com 9 escolas, porém, inicialmente, nós tínhamos mais outras escolas públicas da região norte de Campinas, né? Só que, assim, tinha algumas escolas que tinham já tinham alguns projetos já parecidos com o do bullying. Então, eles preferiram não ter duplicidade. Então, essas 9 escolas que nós trabalhamos, nós fomos até lá, colocamos sobre a importância do projeto, sobre a participação dessas escolas nesse projeto, e eles gostaram e pediram para que a gente fosse levar uma dinâmica, é uma dinâmica que nós fazíamos com as crianças e adolescentes, não só para a classe daquelas pessoas que tinham essa deformidade que a gente atendia na Sobrapar, mas também para os outros alunos. Então, assim, inicialmente, eu vi que foi assim, muito receptivo com relação às escolas, tanto que eles propuseram a ampliação para as demais classes. As crianças com deformidade participavam dessas atividades? Sim, o nosso foco principal era as classes das crianças com deformidades, mas aí o projeto foi tão bem aceito pelas escolas que eles pediram para que a gente desenvolvesse as atividades também com os outros alunos, com as outras classes. E como foram as reações aí das crianças com relação a essas atividades? Nós tínhamos atividades socioeducativas assim, com diferentes níveis de faixa etária. Então, nós tínhamos uma atividade para educação infantil, para ensino médio, para ensino fundamental. Nós tínhamos atividades diferenciadas. Quando nós montávamos o grupo, foi muito interessante que todos participaram. Das crianças de ensino médio e educação infantil, a gente viu uma participação um pouco maior no que diz respeito, assim, quando a gente perguntava o que era bullying, eles respondiam. Quando a gente perguntava se alguém sofria algum tipo de discriminação, eles participavam mais. Com relação aos adolescentes, eles tinham um pouco mais de vergonha de participar das atividades que foi proposto, né? Mas, assim, de todas as faixas etárias, nós tivemos uma aceitação muito grande de todos que estavam envolvidos no projeto, todos da classe. Agora, doutora, como psicóloga, a senhora tem como formação psicóloga, né? Sou psicóloga. Como explicar essa questão? Porque hoje a gente imagina que o bullying aconteça muito mais entre os adolescentes do que entre as crianças. E eles alegam a falta de liberdade para expressar aquilo que pensam. Mas quando tem a oportunidade, não fazem. Como explicar essa questão aí dentro do que envolve o bullying? É porque o bullying, ele é um comportamento em relação ao outro, não a mim mesmo, né? Então, quando ele é chamado a falar sobre se ele sofre uma diferença, se ele percebe que há ele não quer, o adolescente, ele é mais envergonhado, não é? Ele não gosta muito de expressar seus sentimentos, de falar sobre si mesmo. Talvez o adolescente ele queira se expressar de uma outra forma, utilizando uma roupa, um cabelo, ou se expressar nas redes sociais que eles estão praticamente protegidos no anonimato, não é? Quando ele é chamado a falar de si mesmo num grupo, o adolescente ele é menos
aberto a se expressar do que a criança. A criança é muito natural, tanto é que a criança ela é criativa, ela fala, ela tem menos padrões de auto bloqueio, não é? O adolescente não, ele já está mais preocupado com o que vão pensar dele, com o que os outros vão falar, então ele tem uma barreira maior quando ele vai falar sobre si mesmo. E o que ele faz? Ele pega o outro, ele agride o outro, não é? E o bullying é isso. Agora, quando você pede para autoanalisar-se, ele já tem uma barreira maior. Mas é através da autoanálise e da análise do outro, quer dizer, como você se sente, você sente que tem alguma coisa que te diferencia e que alguém te agride por isso, e você agride o outro porque ele é diferente de você, quando você pareia as duas informações, o que eu sinto sobre mim mesmo e o que eu sinto sobre o outro, o adolescente tende a ser mais, vamos dizer, parcimonioso no que se refere à autoanálise, né? E a criança mais aberta, mais... Pensando nessa dificuldade de diálogo que o adolescente até tem e vai criando, houve algum caso de hesitação aí nesse projeto? Alguma criança, algum adolescente falou, não, eu não quero participar? Teve uma adolescente em uma das escolas que a gente participou, apenas ela que disse que não queria participar, mas a gente conversou com ela depois, ela contou pra gente que ela sofria bullying também na escola, por isso que ela não queria participar. E um caso muito interessante também, que uma das escolas, dessas vezes que nós perguntamos, nós sempre perguntávamos se ela sofria um bullying, uma pessoa levantou, uma adolescente levantou e começou a chorar. E a gente depois perguntou para ela, falou assim, é porque eu sou um pouco acima do peso e por isso eles fazem muita piada, eles me excluem do grupo. Então ela sente que ela não é bem aceita naquele determinado grupo, então ela acaba ficando sozinha, ela colocou isso pra gente, isso foi muito interessante. Mas assim, das escolas todas aceitaram, apenas essa que depois contou pra gente que sofria bullying e acabou não participando. Agora é uma questão pontual psicológica, né, doutora? Porque se é legal que abre, acho que a cabeça daquele adolescente, daquela criança, porque uma vez que ela percebe, se pra ela, que tá fora do peso, já é difícil ser aceita, imagina ter uma deformidade craniofacial, né? Pois é. E é interessante porque a expansão desse projeto se deve justamente a isto, porque a nossa intenção principal era, vamos dizer assim, proteger as nossas crianças do bullying, as crianças com anomalias faciais do bullying. E ao chegar na escola, nós vimos uma amplitude muito grande de situações em que o bullying está presente. E o bullying é responsável hoje pelos grandes momentos de violência da escola. Certo? Então, a hora que você trabalha o bullying, na verdade, o que você está trazendo é um ambiente de paz e aceitação para a escola, que é evitar justamente as grandes agressões que hoje nós estamos vendo exemplos bastante frequentes acontecendo nas escolas, né? Mas teve um fato muito interessante que ocorreu com esse projeto. Uma das professoras era nossa antiga paciente, certo? Ela nasceu com uma fissura lavapalatina, foi operada, em algum momento da vida dela, ela também não prosseguiu o tratamento, não chegou até o fim, e ela, com seus alunos, ela deu o testemunho dela, de como ela enfrentou, como foi difícil, como ela se superou, e atualmente ela voltou a fazer tratamento, para terminar finalmente aquilo que realmente tinha ficado parado em algum momento da vida dela. Para você ver como é difícil a adesão ao programa completo até o final, para se obter o máximo de resultado. Mas como essas pessoas são capazes enfim, de se superar, entrar na sociedade, desenvolver uma profissão, a tal ponto que nós encontramos a professora e ela foi testemunha e foi algo realmente emocionante para ela e para os alunos dela, principalmente porque ela voltou às experiências infantis e ser alertada o quão importante era trabalhar isso nos seus alunos e na sua escola.
E para as crianças, como foi esse processo? As crianças que têm as deformidades crâniofaciais, a adaptação foi... Como foi o saldo desse trabalho? Elas se sentiram melhor? Após esse trabalho todo, esse projeto, foi possível mais aceitação, mais diálogo entre as crianças? Como que foi o resultado disso? Porque, assim, junto com essas atividades desenvolvidas nas escolas, nós também tínhamos o grupo desenvolvido dentro da Sobrapar, de pais, de educadores, e trabalhar tanto pela psicologia quanto pelo serviço social, e também nós tivemos um momento em que todas as equipes levaram junto para os educadores de como que funciona, como que é a criança com deformidade crâniofacial, mostramos também quem são, como identificar. Isso foi muito interessante. Como saldo positivo disso, as escolas começaram a identificar mais pessoas com essa necessidade, encaminhar mais para a gente e começaram a prestar mais atenção também nos pacientes nossos, de crianças e adolescentes que frequentam aquela escola, começaram a prestar mais atenção, começaram a solicitar mais relatórios, começaram a fazer mais contatos, falaram, olha, a mãe realmente está levando a criança, está participando. E nós tivemos também bastante assim, adesão dessa família no tratamento. Então, assim, famílias que há muito tempo não iam para o tratamento começaram a retomar, a partir do momento que a gente mostrou realmente que é importante essa continuidade. E com relação às crianças e adolescentes, também teve uma mudança de comportamento, identificado também alguns que ficavam um pouco mais tímidos, começaram a se soltar mais, alguns com um aspecto um pouco mais agressivo, porque assim, a pessoa que sofre bullying hoje, ela pode ser um agressor futuramente, né? Então a gente começou a ver mais uma mudança desse comportamento, decorrente desse trabalho, nesses 3 momentos de trabalho. E dentro das escolas, eles receberam muito bem a nossa equipe. Quando a gente chegava lá, eles falavam assim, oi, você aqui, né? Então eles tinham essa afinidade conosco e participavam junto das atividades. Alguns chegavam assim a contar aquilo sobre o tratamento dele lá na Sobrapar e contava se sofria algum tipo de discriminação. Foi muito interessante isso para a gente. Agora, é possível perceber, diante desse projeto dentro das escolas, né, doutora, que não só a cidade, mas especificamente a educação não está preparada para lidar com a questão do bullying, do preconceito. A gente discutia aqui no intervalo os casos recentes de violência, especificamente entre meninas nas escolas, e a dificuldade que os professores, que também sofrem preconceito e bullying por conta das crianças, que de forma geral parece que o ensino não está muito preparado para lidar com isso, né? Na verdade, nós estávamos também comentando que as escolas hoje são um ambiente ideal para você lidar com esse tipo de comportamento que a sociedade vem tendo, que acaba a um comportamento de extrema violência. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem notícias hoje de adolescentes que entram metralhando a escola. E todos eles, quando se vai a fundo, eles foram motivos de chacota, foram isolados, sofreram bullying. Então, o bullying é a semente da violência nas escolas. E a escola é o ambiente ideal para se congregar as crianças e transformar essa situação de agressão numa situação de cooperação, inverter o processo. Ou a sociedade encara isto, porque as famílias hoje, por exemplo, as pai e mãe trabalham fora. Muitas vezes essas crianças ficam nas redes sociais, na internet e com muito pouco contato efetivo e o monitoramento de um adulto que possa transformar um comportamento invasivo, agressivo, intolerante em um comportamento positivo, agregador, solidário. Então, é a escola um ambiente que agrega, que está lá reunindo o maior número de crianças. E isso é muito positivo. Agora, parece que a intolerância não é só com o próximo, mas às vezes com ela mesma, né? A gente fez uma discussão recente aqui sobre a questão da violência nas escolas e o Dr. Yuri Capelato trouxe um dado preocupante. Disse que 90% dos adolescentes em algum momento já pensaram em se matar e destes 70% ainda pensam. É uma situação dramática, né? E que envolve aí a questão de interferência dos pais também, né? Esse processo de adaptação que foi falado pela Luana envolve também o processo dos pais, do pai também passar a tratar
aquela criança e aquele adolescente como normal para que ele chegue no seu ambiente de sociedade e se sinta normal. É preciso esse envolvimento, né, Luana? Sim, é muito importante esse envolvimento dos pais junto com as escolas, junto com as crianças e adolescentes, porque é dentro de casa que se vêem os exemplos, né? Dentro de casa que se vê a educação. Então, assim, se o pai ele não aceita o filho de acordo com aquela deformidade, discrimina esse filho, ele vai crescer, vai ficar revoltado e pode ser que esse lado, ele vira um agressor, pode ser que ele se torne um autor de bullying, ou pode ser que ele se torne uma pessoa vítima de bullying, não só em casa, mas também em outros lugares, né? É uma pessoa assim que acaba ficando retraída, ou pode ser que se torne violento. Então, assim, é muito importante o papel dos pais também no envolvimento nesse processo de conscientização, de minimizar essa questão do bullying. Agora, um pouco antes de começar o programa, a gente conversava sobre a questão da deformidade congênita e aquela que pega aí o paciente de surpresa ao longo da vida. A gente falou um pouco da adaptação das crianças e adolescentes, que na maior parte do caso tem essa deformidade congênita, né, doutora? E a adaptação dos adultos na sua vida e na sua rotina social? Como fica um adulto que sofreu um acidente, teve uma queimadura, um câncer na face, no olho, alguma coisa do tipo? Como que fica a adaptação, o processo do adulto? Nós temos também muitos adolescentes ou mesmo crianças que não nasceram com a anomalia facial, elas adquiriram ao longo da vida. Por exemplo, crianças que sofreram extensas queimaduras, né? Crianças que perderam uma orelha por um ataque de um cão, ou por um acidente de automóvel, ou por uma queda. Existem inúmeros casos graves de perdas, né, enfim, de membros que a gente faz a reconstrução. Principalmente nós fazemos lá no hospital reconstrução total de orelha, não só dos que perderam a orelha, como os que nasceram sem, certo? Então você percebe que aqueles que adquiriram a anomalia no decorrer da vida têm talvez até um problema psicológico maior, porque elas tinham uma aparência normal e a perderam ao longo. Então sabem o que é viver com uma aparência normal e sabem o que é perder. Então o movimento psicológico, o processo psicológico de enfrentamento da perda é muito grande. Então existe um outro processo de uma outra autoimagem, de recompor essa autoimagem para assimilar a perda ou assimilar o defeito que foi adquirido. Ao passo que, em geral, as crianças que nasceram, elas logo que nascem aos 3 meses de idade, elas já são operadas, e quando elas são jovens, crianças pequenas ainda, com 3, 4 anos, elas já estão com uma aparência bastante razoável, quase próxima ao normal. Ao passo que uma criança pode adquirir uma anomalia, ou um adolescente com 10, 12, um adulto que sofreu um acidente grave, pode perder, não importa a idade, nós fazemos a reconstrução também. E eu sinto que essas pessoas têm realmente um processo psicológico árduo para se adaptar à nova autoimagem e conviver com essa condição, que também depende de uma série de fatores, inclusive, como nós já comentamos, apoio da família, apoio do trabalho, não é? E é possível se enfrentar com bastante hombridade, bastante coragem essa nova situação. Nós falamos agora neste terceiro bloco sobre a questão do surgimento desse projeto dentro das escolas e vamos a um breve intervalo, e na volta a gente vai retomar a questão do financiamento do projeto. Hoje ele foi realizado no ano de 2013 até janeiro deste ano, mas hoje, né, doutora, se encontra parado, aguardando recursos para dar continuidade. Então nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar.
Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Espaço Aberto, que hoje está falando dos trabalhos do Hospital Sobrapar de Crânio e Face. No terceiro bloco, a gente conversou um pouco sobre o projeto que a entidade tem desenvolvido junto às escolas da rede municipal de ensino para tratar sobre a questão do bullying. Nós falamos sobre os pontos, como surgiu todo esse processo. Agora, a gente voltaria a esse bloco falando da questão financeira do projeto, mas antes eu queria confirmar com você, Luana. É claro que a gente falou de diversos objetivos de inserção aí dessa criança na sociedade e tudo mais, mas se trata também, basicamente, de um direito que aquela criança tem, de independente de portar uma deficiência ou não, ter direito à educação, né? Sim, até porque, assim, um dos objetivos do projeto visa garantir o direito constitucional, que é um direito constitucional da criança e do adolescente, ao direito à dignidade, né? Então, assim, uma vez que fere esse objetivo, a pessoa pode responder isso legalmente, no caso. Então, é muito importante que um dos objetivos é garantir esse direito e que isso não pare por aqui, né? Que isso amplie. Uma das nossas discussões é que, nossas visões, nós queríamos que esse projeto fosse levado para as outras regiões, não só a região norte, abranger também as outras regiões, as outras escolas, outras regiões, e garantir cada vez mais essa questão do direito constitucional dessas crianças, desses adolescentes. Esse carro-chefe aí, o primeiro projeto piloto de vocês foi na região norte da cidade, porque ali se concentravam especificamente mais pacientes da Sobrapar estudando em escolas daquela região, ou houve algum outro critério de escolha de uma região específica para esse trabalho? Houve um outro critério. Foi-se pedido que se trabalhasse a região onde está inserido a instituição. E como nós estamos na região norte, nós tivemos que trabalhar a sociedade da região norte. Nós não podemos trabalhar as outras regiões, sendo que nós temos muitos outros pacientes da região sudoeste e sul da região de Campinas, que é uma das regiões bem precárias também, situação de vulnerabilidade socioeconômica. Como que funcionou o financiamento desse projeto piloto? O financiamento foi pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né? Foi pelo fundo, quer conversar? Foi feito pelo fundo, foi um projeto que nós colocamos no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Foi um financiamento por volta de, acho que R$24 mil, né, Luana? Foi. E nós fizemos esse projeto durante um ano. Este ano nós colocamos de novo o projeto para dar amplitude ao projeto, né, e continuidade, e abrangendo essas outras escolas de outras regiões, como a Luana mencionou, aonde nós temos pacientes e aonde a gente identificou também a necessidade, não é? E só que nós fizemos o projeto, colocamos, mas ele não foi analisado, porque o tamanho da palavra, da fonte que nós colocamos, estava em desacordo com o tamanho do edital, pedido no edital. Então, o projeto nem chegou a ser analisado, porque esse aspecto formal do projeto não foi preenchido. O tamanho da fonte que nós fizemos o projeto, da fonte diz, o tamanho da letra, né, era maior do que o pedido no edital. Então, ele não chegou nem a ser analisado. A entidade já chegou a passar por alguma situação parecida mediante a tanta necessidade de desenvolver um projeto dessa proporção, ter ele nem sequer analisado por conta do tamanho da fonte, do tamanho da letra com que foi escrito no projeto, e que, como estava isso no edital, ele nem chegou a ser analisado. Então, realmente, nós perdemos a possibilidade de ver analisado o nosso projeto. É um prazo anual, doutora, que se tem para se inscrever com um projeto
com um projeto desse, que é uma verba extra que o Conselho Municipal tem, porque quando existe um programa de 1% do imposto de renda que as empresas destinam para as entidades, e através dessa destinação, 20% do total arrecadado pelas instituições fica no Conselho. E o Conselho abre um edital com as verbas excedentes para financiamento de projetos. Aí eles colocam no Diário Oficial que deve ter o projeto e tal, e nós entramos, foi neste ano passado que nós recebemos a verba do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e que esse ano nós tivemos o projeto que não sequer passou por análise por conta de que o nosso projeto teve um tamanho de fonte, um tamanho da letra diferente daquele que estava sendo pedido no edital, então nem sequer foi analisado. Agora, devido ao sucesso desse projeto piloto, vocês buscam alternativas para seguir com esse projeto? Nós estamos buscando outros tipos de financiamento, nós vamos atrás de fontes que possam financiar, devido ao hospital ter tido esse retorno, não é? O retorno foi extremamente positivo, e como nós entramos na escola com esse problema, quando você, vamos dizer assim, põe a mão na massa, entre aspas, é que você vê o tamanho do problema, né? E nós, ao entrarmos na escola com esse projeto, nós vimos a necessidade e a importância de um projeto desse para as nossas crianças, que o nosso objetivo era as nossas crianças, e de repente nós nos deparamos com uma realidade que fala, não, um projeto como esse tem que existir para todas as crianças, porque as crianças não estão sendo vítimas de bullying apenas porque elas são... tem uma anomalia, uma diferença facial ou uma face atípica. Elas estão sendo vítimas de bullying porque têm um peso maior, porque têm uma cor diferente, enfim, por N razões, não é? E isso, como você mencionou, nós temos crianças hoje em estado de depressão, em estado de isolamento, em estado de agressão, em todos os estados psicológicos que se agravam na infância e depois se tornam absolutamente problemáticos na adolescência, aí para a gente ver o tamanho do problema e como que quem se preocupa com o social, quem se preocupa com a cidadania, quem se preocupa com o cidadão de Campinas, como é que isso daí realmente precisa ser, enfim, enfrentado, e há maneiras de se enfrentar. Esse projeto da Sobrapar é o exemplo de que pode ser enfrentado com sucesso, e que os benefícios sociais de transformar uma sociedade violenta em uma sociedade mais amena, mais cordata, mais corajosa, mais amiga, é possível. Agora, Luana, a gente viu que o saldo, claro, foi muito positivo, não só em números, mas em qualidade desse projeto piloto aí da questão do bullying. Mas o que foi possível absorver dessa primeira iniciativa que seria necessário alterar ou mudar ou ampliar para uma segunda edição do programa? A necessidade é porque as escolas, elas não estão tão preparadas para lidar com a questão do bullying. E quando nós levamos essa atividade, esse projeto para as escolas, elas receberam tão bem que nós pensamos assim em ampliar para as outras demais áreas. Até porque o nosso foco também de maior número de pacientes também estão nas outras áreas, não só na região norte. Nós também temos na região sudoeste, na região sul, e um dos maiores focos dos nossos pacientes é nessas regiões. Então, o nosso olhar era essa ampliação para abranger também essas outras áreas. Tanto levar para as escolas, trabalhar com os pais, com a criança e adolescente. Então, isso seria muito importante, assim, a continuidade do projeto. Agora, doutora, a gente conversou de diversos pontos durante esse período. A senhora falou aí de uma mudança radical, de um início de uma primeira cirurgia com 17 horas, passando para, depois de 35 anos de longo e árduo trabalho, uma cirurgia passar então a ser reduzida em 6 horas.
A gente falou de alguns projetos, falou da questão do bazar, falou de um projeto piloto aí importantíssimo de inserção aí dessas crianças e adolescentes na sociedade. Mas a Sobrapar ainda tem um sonho? Opa! Sobrapar vive de sonho. A Sobrapar é um sonho e vive de sonho, você está entendendo? Nós temos um projeto de sustentabilidade. Esse projeto é uma missão, porque nós precisamos transformar esse projeto, que é o projeto do hospital, em uma missão perene, não é? Nós temos que garantir essa perenidade, e essa perenidade só é possível ser garantida com sustentabilidade. Então, nós estamos sempre envoltos, sempre enfrentando o desafio da sustentabilidade. Nós temos projetos que estão nos levando a ele e acho que vamos chegar até ele. Temos projetos de construção de uma nova UTI e de ampliação dos ambulatórios, com uma construção de um prédio em frente ao nosso hospital para ampliação do nosso serviço. Por quê? Porque a demanda aumenta. Nós hoje somos referência nacional e internacional, desde reconstrução total de orelha até reconstrução de face. Só ainda não fazemos transplante de face, isso ainda não chegou, essa tecnologia não chegou, nem essa possibilidade chegou até nós, mas temos um projeto de sustentabilidade, temos um projeto dessa construção da UTI dos novos ambulatórios, com aumento da demanda, e temos um projeto de constante qualificação do pessoal, constante aperfeiçoamento, melhoria das condições de humanização do hospital, de qualidade dos serviços, de oferecimento de melhores tecnologias, sempre aprimorando, sempre tendo em vista o benefício para o nosso paciente. Mas também, como nós temos uma área de ensino lá no hospital, e de pesquisa também, nós temos também um objetivo de aprimorar a nossa residência médica, porque lá nós temos uma residência médica em cirurgia plástica e em cirurgia crâniofacial, e cursos de aperfeiçoamento em psicologia, fonoaudiologia, ortodontia. Então, nós temos também sonhos de melhoria do nosso de tudo que nós fazemos em termos de ensino e das pesquisas que nos mantêm em célula-tronco, em pesquisas clínicas cirúrgicas, em pesquisa das várias áreas interdisciplinares, mantendo a qualidade. Esse ano nós fazemos um grande congresso em setembro, que é um congresso de fissuras lavopalatinas e anomalias craniofaciais, que vai ser em Indaiatuba, no Hotel Vitória, e aonde nós vamos reunir grandes especialistas dos Estados Unidos, da América Latina, da Argentina, do Chile, do Peru e todos os grandes especialistas da área aqui no Brasil. Então vai ser um evento científico muito importante para comemorar esses 35 anos de sucesso do hospital. Para comemorar e para levantar o que tem de novidade na área também. Sim, aí nós entramos na área científica, onde os profissionais se agregam para falar sobre o passado, as bases científicas que têm que ser sempre lembradas, o que é feito hoje e para onde caminha a ciência. Agora, infelizmente, a gente sabe que o trabalho de nenhuma entidade vive só de sonho, né, doutora? Não. Se quem estiver assistindo aí o nosso programa tiver sentido a necessidade ou a possibilidade de contribuir de alguma forma, seja com recurso, seja com trabalho, como procurar a Sobrapar para falar? Então, a Sobrapar ela está dentro da Unicamp, na Avenida Adolfo Lutz 100, então ela está dentro do campus, você tem entrada pelo campus, fora dele, mas a entrada é pelo campus da cidade universitária de Barão Geraldo, da Unicamp. O endereço lá é Avenida Adolfo Lutz, número 100. O telefone é 3749-9700. E quem quiser nos visitar, pode nos visitar no nosso site, www.sobrapar.org.br.
E quem quiser visitar o bazar pode visitar também o Facebook do bazar, que é muito interessante, ver as nossas histórias, as histórias dos móveis, as histórias de recuperação, e vai, eu acho que participar dessa história, ser parte desse momento, ser parte dessa instituição que nos orgulha muito e que traz um motivo de viver. Luana, muito obrigada pela presença. A Luana, a Paula Zaqueta, que é assistente social então da Sobrapar. Luana, eu queria, para a gente poder fechar, você está há mais ou menos 1 ano e meio na Sobrapar, uma entidade aí que já tem 35 anos de existência. O que você ainda almeja de tudo que você viu, tudo que você viveu? O que você sonha como profissional para aquelas famílias, para aquelas crianças e para a evolução desse trabalho todo ali? Quando eu entrei lá, o que eu sempre fui com o intuito de trabalho em equipe. Isso é muito interessante, esse trabalho interdisciplinar. Quando surgiu esse projeto Bullying, eu gostei muito, porque foi uma questão que uma outra assistente social, Ana Beatriz, que faz parceria comigo também, onde nós pudemos discutir mais, trabalhar mais em equipe, focando não só na reabilitação, mas também nessa inserção, nessa reabilitação dessas pessoas no contexto social. Então, assim, o que eu espero é que tenham mais programas, mais incentivos para que a gente melhore cada vez mais o nosso atendimento, o nosso aprimoramento ali naquele trabalho. Tá ótimo, obrigada, Luana. De nada. Doutora Vera, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês a respeito desse projeto, divulgar. Espero que seja possível dar continuidade nesse projeto piloto. Sem dúvida, Rafaela, eu que agradeço vocês aqui da TV Câmara. Espero que a gente possa conversar mais e trazer mais novidades e coisas novas e boas para toda a cidade de Campinas. Obrigada. Você acompanhou então o programa Espaço Aberto, que hoje falou de um trabalho de 35 anos no que diz respeito à cirurgia plástica reconstrutora crâniofacial, que é a do Hospital Sobrapar. Até a próxima edição.